Salve, amigos! Chegando na área com o boletim deste domingo sobre o Vasco. Ontem eu preferi dar uma descansada, até pelo cenário, do clube, que é de muita especulação por conta da busca por um técnico e de novos jogadores. Mas hoje eu estou de volta. Vamos abordar aí, claro, o assunto treinador, que é tratado com todo sigilo por parte do clube, dar uma pincelada na situação de alguns nomes de negociação e, claro, trazer detalhes do jogo desta segunda. Meus amigos, o Vasco volta a campo segunda-feira pelo Brasileirão no embate contra o Cuiabá, que também está ali, namorando o Z4. Jogo que vai promover a estreia no time principal do técnico William Batista, que dirige o time de forma interina. Portanto, dedo nesse like aí embaixo desde já, compartilhe o conteúdo, dê uma moral pro seu amigo aqui e vamos em frente. Bom, galera, vamos começar esse boletim de hoje falando de Vasco e Cuiabá, que se enfrentam nesta segunda-feira às 21 horas no Estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa da Ilha, e com portões fechados por conta da interdição de São Januário e devido também à punição temporária imposta pelo STJD. Na beira de campo, o Vasco será dirigido pelo William Batista, do Sub-20, que terá a dura missão de mexer com os brios de uma equipe afundada no Z4 e começar uma reação. Até porque os resultados dessa rodada foram benéficos ao Vasco, Só para ter ideia, todos os times que estão do 13º lugar para baixo na tabela perderam. Casos de Santos, Bahia, Corinthians, Goiás, América Mineiro e Curitiba. E o Cuiabá é o primeiro clube acima do Z4. Hoje a diferença está em 6 pontos. Então, mais do que nunca, é um jogo de 6 pontos para o Vasco. Tentar encontrar uma saída futura dessa zona perigosa. E o William não teve muito tempo para preparar a sua equipe. O Barbieri foi demitido na sexta e durante o final de semana, só que ele teve que correr atrás para tentar mudar algo no Vasco. Ele que é adepto ao jogo posicional, está confiante e prometeu colocar em campo um time com muita entrega. Prometeu que o Vasco vai se mobilizar em campo para buscar esses 3 pontos. Veremos se realmente vai haver essa mudança, pois do jeito que está, não dá, Sobre o time, eu acredito que devido ao momento, ele vai procurar mexer o menos possível em termos de peças. Ele tem esse desfalque certo do André, que não joga mais pelo Vasco, vai lá para o Chelsea, e do Capasso, que segue lesionado, e o Miranda deve ser o seu substituto. Mas, assim, possibilidades de que surjam aí algumas caras novas, principalmente do meio para frente. Não vou cravar a escalação aqui, até porque a situação do Vasco hoje é uma verdadeira incógnita. Mas como eu falei, poucas devem ser as mudanças de peças, mudanças maiores na filosofia da equipe, na estratégia. E você, está confiante que após a saída do Barbieri o Vasco vai voltar a fazer o dever de casa, vai voltar a ganhar na competição? Comente aí. Bom, e o Cuiabá, nosso adversário, chega ao Rio tentando se apegar ao histórico como visitante nesta competição, O clube do Mato Grosso faz a 3ª melhor campanha como visitante. Por lá, o técnico português, o Antônio Oliveira, tem problemas na defesa para montar esse time para esse duelo. Já que os seus 2 laterais direitos não estão aptos para essa partida. A imprensa local afirma que o técnico deve chegar aí com uma escalação com 3 zagueiros para suprir essa ausência, porque ele não gosta muito de improvisar. Em compensação, a boa notícia fica aí por conta do retorno do artilheiro Davidson. Baixa na última rodada por conta de uma suspensão, o centroavante vai voltar a comandar aí o ataque do Dourado. Veremos se aquele não se engraça, não é verdade? Bom, vamos dar prosseguimento a esse boletim falando do assunto técnico, que é um assunto de maior repercussão dentro do Vasco neste momento. Só que por lá, meus amigos, o silêncio é gigante. Toda a diretoria segue calada, fazendo reuniões diárias, consultas em busca de um nome, um consenso, um nome mais apropriado para treinar o Vasco neste momento. Como eu informei anteriormente aqui no canal, o Vasco vem adotando critérios minuciosos na busca por um nome. A opção estrangeira não está descartada, mas para isso acontecer, é preciso que esse treinador tenha um melhor entendimento do futebol brasileiro, esteja ligado. Bom, e se estiver trabalhando aqui, melhor ainda, E paralelo a isso, o clube avalia nomes de profissionais brasileiros, mas que gozem de experiência. O Vasco é um cara com mais casca para esse tipo de processo. Por conta disso, alguns nomes já andaram sendo noticiados por aí, como, por exemplo, do vitorioso Ramon Dias, o argentino campeão da Libertadores com o River Plate em 96, e que estava no Al Hilal, como último clube. E o Rogério Ceni,
que na sua curta carreira como técnico já conquistou aí alguns títulos importantes e poderia contribuir com a sua experiência de ex-jogador, né, nessa relação com os atletas em campo. A verdade, meus amigos, é que não houve ainda uma definição sobre o tema, um martelo batido. A ideia, meus amigos, é anunciar o técnico nessa semana, claro, até porque tem o clássico com o Botafogo, mas é uma escolha complexa. Eu vou ser sincero para vocês, até o momento em que eu gravava este vídeo, eu não consegui obter assim, uma informação exata para passar, né? Eu não chuto, então eu passo o que eu sei. Tanto que a maioria dos colegas que cobrem o Vasco também, né, não anunciou nada. Sobre o Ramon Dias, que foi um técnico muito especulado de ontem para hoje, né? Ele tem um salário bem alto para os padrões brasileiros, até pelo seu histórico. Até onde eu sei, houve consultas intermediadas com o staff, que é o mesmo do Manuel Lanzini, que o Vasco também tem interesse. Até por ser também um técnico estrangeiro livre e tem boa visão do mercado sul-americano. Ele chegou também a ser contratado pelo Botafogo em 2021, mas não treinou a equipe, né? Pois teve que se submeter a uma cirurgia de urgência na tireoide. Porém, se vai avançar ou não, meus amigos, é a 777 que vai determinar, pois há também essa vontade de colocar um cara com mais casca daqui do Brasil. Por isso, o Rogério Ceni está aí sendo especulado, apesar que há rumores aí, fortes rumores, que o Atlético Paranaense está interessado na sua contratação. Certamente nessa segunda a gente já vai ter uma evolução nesse assunto. E falando do Ramon Dias, né, ele também passa por uma situação delicada na família, né? Não sei se isso poderia pesar numa futura transferência para trabalhar em outro mercado neste momento. Essa, inclusive, foi uma das razões que ele deixou o clube árabe. O filho mais novo dele, o Micael Dias, né, ele se envolveu no final de março num acidente de carro que resultou em 2 mortes. O da sua própria esposa e do motorista do veículo, né, com quem ele bateu de frente. E, ao que parece, foi indiciado por duplo homicídio culposo pela justiça argentina. Enfim, vamos aguardar aí, né, para a gente poder ter informações mais concretas dessa escolha. Bom, agora vamos falar de reforços, né? A situação deu uma pausa, muito também por conta dessa busca pelo novo treinador, mas já há situações clareando, como por exemplo a do chileno Gary Medel, o volante que, de acordo com as últimas informações, já estaria apalavrado com o Vasco, né? Há um acerto verbal, digamos assim. O Vasco ainda trata a situação com uma certa cautela, até porque não tem nenhum documento assinado, né? Mas, se nada mudar, né, será jogador do Vasco, né? Sobre o volante Fernando, a situação segue na mesma, como eu já vinha informando aqui no canal. Por conta do seu prestígio lá no Sevilha, ser peça importante pelo fato de ainda ter 1 ano de contrato, o staff do atleta segue tratando o negócio como difícil e não houve ainda um avanço. Situação difícil também é do zagueiro Lianco, né? O Southampton continua batendo pé em aceitar apenas a venda do jogador, e enquanto isso abre uma brecha, né, para mais clubes do exterior tentarem o atleta. Há conversas ainda a respeito, mas sem um andamento assim positivo. E de ontem para hoje surgiram aí 2 nomes que o Vasco teria um grau de interesse. O primeiro, o do meia Rodrigo Zalazar, talentoso jogador uruguaio de 23 anos, que já despertou interesse de clubes aqui do Brasil, né, como Flamengo, Palmeiras e Internacional. Ele pertence ao Schalke 04 da Alemanha, que foi rebaixado. E o staff do atleta vê com bons olhos uma transferência neste momento para o futebol brasileiro. Tanto que tentou botar o jogador aí nesses clubes aí que eu citei, mas não houve acordo. Até onde eu sei, foi um atleta indicado ao Vasco e, segundo a imprensa argentina, né, o time cruzmaltino se interessou e abriu conversa para adquirir o passe do jovem jogador. Tudo meio assim que embrionário, né, no início, mas resta saber se o Vasco vai querer desembolsar mesmo uma grana pelo atleta, né, já que ele estaria sendo avaliado em cerca de 3 milhões de euros. E havia um planejamento do Vasco buscar peças que não dependessem assim de um alto investimento, não é mesmo? Os empresários do atleta que eu tentei contactar não querem confirmar nada e estão em absoluto silêncio. Sinal de que há alguma coisa aí no ar, né? Bom, e um outro nome que apareceu também foi do volante chileno Tomás Alarcón, de 24 anos, né? A imprensa do Chile destacou ontem que o Vasco estaria tentando a contratação desse atleta, que estava emprestado ao Real Zaragoza da Espanha e pertence ao Cádiz. Eu tive a oportunidade de entrar em contato hoje à tarde com o agente do jogador, o José Évia, e perguntado sobre essa possibilidade do Vasco, ele declarou o seguinte, abre aspas, não sei de nada do que você está falando, só rumores da imprensa, fecha aspas. Enfim,
Essa é a posição de momento do agente, do jogador. Ufa, galera! Bom, é isso aí. Essas são as informações que eu tenho para passar para vocês sobre técnico, reforços estavam negociando, novos especulados, enfim. A situação de momento é essa, tá um pouco ainda muito nebuloso as coisas, muito disse-me-disse, muita especulação de nome ganhando força. Então, enfim, vamos tentar iniciar a semana aí, botar os verdadeiros pingos nos is e trazer aí uma informação mais precisa, sem chute e de qualidade, beleza? Bom, mas em breve eu estou de volta aí para a gente conversar mais sobre o Vasco. A você, o meu grande abraço e até a próxima!